Estamos de volta nesta segunda-feira aqui no nosso podcast Conversa Séria, né? Que tem a liderança do empresário João Rafael de Aguiar, nosso diretor-presidente do grupo João Rafael. Estamos pelas rádios Cultura e Rural de Guarabira e também pelo nosso N1 Notícias. Boa segunda-feira, boa semana. João Rafael, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Rural e da Rádio Cultura de Guarabira. Um bom dia especial ao nosso amigo Charles, que está aí na retaguarda. E, inicialmente, Fernando, eu quero mandar um abraço a meu amigo Paulo Sérgio Lira, o qual eu encontrei ele ontem no supermercado. E ele ainda estava muito entusiasmado com o evento que nós realizamos no dia 29, do qual ele participou, que para nós foi um motivo de alegria e de felicidade. Também conversei muito com o Dr. Beto Oliveira, meu amigo, meu advogado. E, na verdade, ele tem nos incentivado muito, né, com relação a esse lançamento da biografia, do qual ele participou, como você sabe. E para nós é motivo de satisfação e alegria. E hoje nós estamos aqui com uma convidada especial, a nossa estagiária, que tem um futuro brilhante, que é a Marina Luiza, né? Isso. E vamos contar com ela exatamente, que ela fique à vontade para que a gente possa participar desse podcast Conversa Séria. Muito bem. Marina, bem-vinda. É uma satisfação de tê-la aqui no Grupo João Rafael. Você que veio fazer esse estágio. E hoje já aqui no nosso podcast Conversa Séria. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer imenso estar aqui participando juntamente com vocês. Marina, você é natural de Campina Grande, é isso? Isso, Só para natural nos de Campina ajudar. Grande. E seus pais já estão morando aqui em Guarabira. É, exatamente. Muito bem. Está gostando dessa fase do estágio aqui das rádios? Estou sim, é uma aprendizagem muito boa que eu quero agregar na minha vida. E estar aqui junto com vocês é uma oportunidade imensa. Muito bem. E do lado aí do seu João, que dá oportunidade, né, para todos. E a Marina, que ela tem uma capacidade extraordinária em leitura, né? Está estudando, inclusive, para o futuro, quem sabe, próximo ser uma brilhante advogada. É o sonho. E veja bem, Marina, nunca desista dos seus sonhos. O sonho é uma realidade. Eu através dessa biografia que contei com o apoio de muitos amigos e também da Silvinha França, e nos deu essa oportunidade de rever, inclusive, a retrospectiva da vida, e pudemos analisar quanto é importante, Fernando e ouvintes, a gente ter sonho para conseguir o nosso objetivo. Sem um sonho você não vai a lugar nenhum. Nunca desista do seu sonho. Por mais dificuldade que esteja, você tem que sempre colocar na sua frente a fé. Ter fé em Deus, ter fé em você mesmo, ter fé no seu trabalho. Nunca desistir daquilo que você vai fazer. Eu costumo dizer que a gente só deve se arrepender daquilo que não teve oportunidade de mas fazer e errar é normal do ser humano. Permanecer no erro é burrice. Então a gente tem que sempre ter essa perspectiva de objetividade. E eu gostaria, inclusive, que pedir à nossa convidada que ela lesse alguns trechos da nossa biografia, do nosso livro, muito rápido, mas pelo menos para que as pessoas que ainda não adquiriram esse livro possam passar aqui na rádio, conversar com a Lourdes Galvão e adquirir o seu exemplar. Esse livro não é vendido, ele apenas recebe contribuição através da nossa fundação para ajudar as pessoas necessitadas que nos procura, e você, do qual, Fernando, participa dessa fundação. Verdade. E sabe do objetivo, que é exatamente sem fins lucrativos. E só para ajudar no esclarecimento, a FUNCRA já existe há mais de 20 anos, né? Eu sou membro e é uma honra também participar da fundação, porque diariamente a gente está acompanhando esse serviço, esse braço social que ela faz. Marina, portanto, faz aí uma participação lendo alguns trechos, né, do livro, o livro A Biografia de João Rafael, o cara que decidiu ficar aqui em Guarabira e para o bem de muitas pessoas. Eu quero acrescentar, seu João, eu tive a oportunidade de almoçar essa semana convite e fui a um dos restaurantes de uma das suas fábricas, né? Comida saborosa, comida deliciosa. Eu acabei entrando ali, conversando com a dona Carminha, que é sua mana, com a Patrícia, e encontrei o Bruno, outras pessoas que ali estavam também almoçando, e a gente tem essa satisfação, ou seja,
a permanência de João Rafael em Guarabira gerou esse leque, Marina, de muitas coisas, de muitas ações, de muitas famílias na decisão, como diz o livro, dele ficar aqui. Por favor, Marina. Estarei lendo o capítulo 7, que é a vida empresarial na indústria têxtil, de 1977. No ano de 1982, o empresário João Rafael foi capa da revista Fisco do Estado da Paraíba. Na matéria, destaca-se a cidade pujante de Guarabira, PB, com sua indiscutível polarização econômica e com a instalação do seu distrito industrial. A participação nesse ponto aí, o senhor Pois foi é. fundamental para a criação do distrito. Na época, eu vou contar um pouco da história, embora está no livro. Na época, o prefeito de Guarabira era nosso amigo Roberto Paulino. No seu primeiro mandato de prefeito aqui. Era de 6 anos naquela época? Naquela época era de 6 anos. 6 anos. Ele foi eleito em 1974 e governou até 1982, passando o governo para o então saudoso Zenobo Toscano. Então, nessa época, o governador do estado era Tarcísio de Miranda Buriti, do qual era governador biônico, aquele governador indicado pelo sistema da Arena, do governo federal. E não se batia bem quem era do MDB com o pessoal da Arena. Tinha uma convivência meia rústica, vamos dizer, meio difícil. E eu intermediei junto à amizade que eu consegui construir com alguns amigos junto ao governo Tarcísio Buriti, solicitamos que fosse instalada em Guarabira uma área para a construção do distrito industrial. E ele atendeu, prontificou-se, comprou essa propriedade, que ainda hoje existe, e construiu os primeiros galpões. E, inclusive, o primeiro galpão que foi construído foi cedido para a minha empresa, que até hoje, graças a Deus, estamos lá, com centenas e centenas de funcionários, desde aquela época, de 1980 para cá, instalado e produzindo divisas. E em 82 já fomos reconhecidos pela Secretaria de Finanças do Estado como uma empresa de futuro, como uma empresa crescente, chegando a ter a felicidade de ser capa da revista Físico, na época, que era comandada pelo nosso saudoso Mozart Montenegro, que hoje está sendo conduzida essa mesma revista pelo filho, que é Mozart Montenegro, que tem a revista Painel. Que esteve no lançamento do livro, né? Esteve no lançamento do livro, inclusive nós, há 3 anos seguidos, somos participantes dos 100 maiores contribuintes do ICMS no estado da Paraíba, que consta exatamente no nosso livro, Os Certificados. Comentando, viu, Marina, para ajudar aí a sua leitura e a fala de João Rafael, você vê a importância, né, da permanência de João Rafael em Guarabira, ficando, ajudando, colaborando ainda hoje, sendo um dos principais empresários da área industrial da Paraíba, mas de Guarabira, para dar essa substância, né, econômica, geração de emprego. Vamos a outro trecho do livro aqui para você. E lembrando, se você quer adquirir o livro, vem aqui na Rádio Rural, fale com a Lourdes Galvão, que nós temos o livro aqui, uma doação que você faz para a FUNCRA. Marina. O desafio é a oportunidade. João Rafael construiu sua estratégia empresarial com base na identificação de oportunidades de mercado e na expansão contínua de seus negócios. Atuando no setor textil, participou do desenvolvimento e da consolidação de um dos grupos empresariais do destaque da Paraíba, contribuindo para o fortalecimento da indústria de confecções no estado. Com reflexo dessa trajetória, a Rafael Indústria e Confecções Ltda figura entre as principais empresas paraibanas, ocupando 50ª posição no ranking dos 100 maiores contribuidores do estado, segundo a revista Painel Empresarial, na edição de número 250, publicada em maio de 2025. Muito bem, tá isso, João. Eu queria que o senhor comentasse, inclusive nós acompanhamos essa entrega, né, desse certificado, onde muitas empresas da Paraíba participam, e o senhor gera muito imposto hoje para os governos, né? Exatamente. Na verdade, a nossa empresa é uma grande contribuidora, não só na área previdenciária, porque temos bastantes funcionários, Sim. mas também na área de arrecadação tributária, tanto para o município, quanto para o estado e também para o governo federal. Eu acredito que na área federal é onde mais existe a contribuição, é maior a contribuição. Porque na área estadual, no ICMS, nós, no governo Cássio Cunha Lima,
foi concedido à nossa empresa um incentivo fiscal, que reduz um pouco a arrecadação do tributo ICMS. E até hoje nós temos essa colaboração dada pelo Estado. Então, mesmo assim, a gente ainda figurou exatamente entre os 50 maiores contribuintes do Estado da Paraíba no exercício de 2025. Então, essa contribuição é dada pelo trabalho. Eu agradeço a Deus pela família que eu tenho, que se integra inteiramente dentro do processo empresarial nosso, a minha esposa, que sempre está atenta a tudo isso, aos meus filhos e também aos meus colaboradores, porque sozinho você não vai a lugar nenhum. Tanto que as coisas de Deus são tão perfeitas que até para se gerar um filho precisa de 2 pessoas. Então isso significa dizer que você não pode seguir a sua vida sozinho. Você precisa de alguém para lhe ensinar, de alguém para lhe ajudar, enfim, de alguém para lhe sustentar. Tudo isso é necessário para o ser humano. Entendeu? Agora o senhor esperava chegar, digamos, tão longe, né? Quando chegou a Guarabira, o senhor tinha o quê? 17 anos? Tinha 17 anos. 17 exatamente. anos. E o seu pensamento era ir para o Rio de Janeiro? No momento, sim, mas depois Guarabira foi tão importante para mim, me acolheu de braços abertos, como até hoje faz, que eu me acostumei com essa cidade. Tive a felicidade de me casar aqui, construir minha família aqui, e a minha amizade, porque eu sou uma pessoa que tem um leque de amigos que me dá uma sustentação muito boa na minha carreira profissional. Sempre me deu e eu continuo tendo. Vale a pena, Fernando, eu sempre digo nos meus pronunciamentos, vale a pena você ter aquisição dessa biografia para você ler a história de uma pessoa que perseverou. Claro que teve muitas ajudas, eu conto com a ajuda de muitas pessoas durante a minha trajetória. Como eu disse, sozinho você não vai a lugar nenhum. Mas eu contei com muitos apoios, com muitos amigos que me ajudaram. No livro não está, mas eu sempre faço referência. Eu tive uma ajuda muito importante na minha vida profissional com o meu amigo Raimundo Lira, que você conhece. Sim. E foi uma pessoa que sempre me ajudou e me ajuda sempre, até pelas palavras encorajadoras, que ele é um homem de muita experiência na vida. E Deus me deu esse leque de amigos exatamente para me encorajar e me dar sempre força para continuar nessa trajetória que até hoje Deus tem me conduzido. Muito bem, e a gente continua aqui no nosso podcast Conversa Séria, podcast que vai ao ar toda segunda-feira, e você pode também encontrar pelo YouTube, pelo Facebook, se você quiser dar um passeio na história do nosso podcast. E já estamos aí há 3 anos, né? 3 anos com podcast. Quase 4 anos. Quase 4 anos com o nosso podcast Conversa Séria. Uma ideia, né, da doutora Anne Beatriz, neta do João Rafael. E a gente está seguindo, nós criamos aqui um estúdio, né, para criar a produção do podcast Conversa Séria. A Rádio Tabajara, que é uma das mais tradicionais emissoras do estado da Paraíba, divulgou uma entrevista com João Rafael de Aguiar. Essa entrevista foi ao ar na véspera do lançamento do livro, né? O repórter Lucas Santiago, ele teve essa condição de falar com João Rafael, e você vai ouvir agora uma entrevista importante no estado da Paraíba. A trajetória de empreendedorismo, perseverança e contribuição social de João Rafael de Aguiar ganha registro em uma obra biográfica que será lançada hoje, nesta quarta-feira. Escrito pela autora Silvinha França, o livro Da Decisão à Ascensão, João Rafael de Aguiar, a história de um paraibano de sucesso, traz a caminhada do homenageado, com os desafios, conquistas e o legado construído ao longo da sua trajetória. É por isso que a partir de agora eu converso inclusive com o próprio João Rafael de Aguiar. Seja muito bem-vindo aqui à Rádio Tabajara, João. Ok, eu agradeço a sua gentileza, dizer que é com muita satisfação que eu me dirijo a todos os ouvintes da querida Rádio Tabajara da Paraíba. Então, para mim, é motivo de satisfação e alegria estar falando para um público tão seleto quanto o público da Rádio Tabajara da Paraíba. Nós que agradecemos a disponibilidade, e para iniciar, a gente tem esse lançamento desta obra que foi escrita pela Silvinha França, mas também junto à Fundação Cultural Rafael Aguiar, com o lançamento deste livro na noite de hoje, a partir
partir das 7 horas da noite no Maison Laguna, em Guarabira, aqui na Paraíba. Primeiro, João, queria saber com você como é que você recebeu a notícia de que a sua trajetória seria transformada em livro. Você fez parte desse processo desde o início. Compartilha pra gente. Na verdade foi um trabalho muito bem conceituado, promovido pela Silvinha França, uma poetisa e escritora, como ela é, professora, e começamos a estudar o passado e também a participação de alguns amigos tradicionais que nós fizemos durante esse trajeto de vida, e a Silvinha, com a sua competência, pôde fazer uma verdadeira obra de arte. E eu tenho certeza que essa obra é uma obra literária, muito boa de se ler claramente e de se entender que tudo na vida tem que ser seus objetivos, e nenhuma pessoa pode viver sem um objetivo de prosperidade, de ascensão e tomar decisões na hora certa. Isso que aconteceu comigo, a minha história começa a ser contada desde os 8 anos de idade, e graças a Deus hoje eu tenho um pool de empresa do qual eu sou senhor delas, e isso me traz uma alegria, uma satisfação. Por quê? Porque nós passamos praticamente grande parte da minha vida procurando treinar e qualificar e empregar pessoas. Hoje nós temos nosso quadro de funcionário, com todas as empresas da família, nós temos mais de 1.100 funcionários colaboradores. E eu me sinto bem com isso. João, em relação a essa tua trajetória de sucesso, queria que você compartilhasse, por gentileza, quais os momentos dessa caminhada que você considera mais decisivos para alcançar, então, o resultado que vocês têm hoje. Olha, o ponto fundamental da minha trajetória, eu posso dizer que foi apoiado na minha esposa, uma companheira de muita fibra, de muita perseverança, e uma amiga e conselheira. Então eu tive esse apoio. Depois veio os filhos, que cresceram e foram educados para viver praticamente trabalhando dentro das fábricas, dessas unidades fabris, e graças a Deus até hoje eu conto com 4 empresários de sucesso que nos colabora muito e nos dá essa sustentabilidade na continuidade do nosso trabalho. Também, além do ramo têxtil que nós exploramos aqui na região, nós também estamos no ramo de comunicação. Há mais de 40 anos nós administramos a emissora de rádio, como a Rádio Cultura de Guarabira e a Rádio Rural de Guarabira também, ambas FMs que prestam um grande serviço à comunidade. E a nossa fundação, a Fundação Cultural Rafael Aguiar, que é uma instituição sem fim lucrativo, é incorporada pelo grupo familiar, que tem o objetivo de ajudar aquelas pessoas que mais precisam, aquelas pessoas carentes, que às vezes precisam de uma cadeira de roda, precisa de um medicamento, de uma cesta básica, e sempre nós estamos contribuindo na medida do possível. É tanto que esse livro ele tem venda proibida. As pessoas que tiverem a compreensão de adquirir esse livro apenas farão um Pix de um valor, de qualquer valor acima de R$50 para contribuir com o desenvolvimento dessa fundação que tem feito o possível para contribuir com aqueles que realmente necessitam. Em relação a uma mensagem que você deixa, então, para os leitores que vão encontrar essa obra disponível nas livrarias, João, o que é que você tem para falar para os nossos ouvintes e leitores? Em todos os ramos de atividade, nós encontramos barreiras e dificuldades, mas eu costumo sempre dizer que é preciso muita perseverança e fé e confiança naquilo que você se pretende a fazer. E ainda digo mais, a vida só é dura para quem é mole. Então, se você tiver essa perseverança, você tem facilidade, tendo fé em Deus, você tem facilidade de vencer os obstáculos que aparecem durante a sua trajetória. Para finalizar, João, eu queria que você falasse um pouco o que é que representa, né, ter essa sua trajetória registrada, quais sentimentos que vão tomar você durante essa noite de hoje, durante o lançamento, e o que é que o pessoal vai encontrar, então, na obra aí que traga inspiração, né, para seguir na trajetória profissional, fazendo convite, inclusive, para estarem presentes. No nosso livro vai ter muita compreensão, principalmente para incentivar a juventude, porque a juventude precisa entender que a parte mais importante da história é exatamente, durante a sua trajetória de vida, é você saber empreender. Entendeu? Graças a Deus, sou uma pessoa evangélica, tenho muita confiança no meu Deus e dizer que sem Deus é impossível você
seguir os passos determinados da sua objetividade de vida. Com certeza. Esse é João Rafael de Aguiar, ele que é uma história de superação, empreendedorismo e inspiração para muitos que o rodeiam, que conhecem a trajetória, principalmente impactando a cidade de Guarabira. Muito obrigado, João, pela sua disponibilidade aqui junto à rádio. Eu lhe agradeço e desejo muito sucesso para você. Muito obrigado, um abraço, que Deus abençoe a todos vocês. Então é isso, é hoje no Maison Laguna, Avenida José Agostinho de Meireles, rodovia 057, sem número, na zona rural de Guarabira, interior da Paraíba. Da decisão à ascensão, João Rafael de Aguiar, História de um Paraibano de Sucesso, é o lançamento do livro. Volto com vocês aí nos estúdios. Além dessa entrevista que você ouviu aqui no nosso podcast Conversa Séria, o jornalista, um dos melhores jornalistas do estado da Paraíba, Geovani Meireles, que já foi secretário de comunicação do estado, né? Trabalhou em diversos veículos do estado, ele também escreveu no blog, né, a trajetória de João Rafael, pincelada pela Silvinha França, que é a escritora, né, cineasta, professora, pedagoga, poetisa, enfim, você acompanhou também. Agora vamos voltar aqui com mais depoimentos do livro. A gente está trazendo trechinhos, né? Dando aqui um spoiler de depoimentos do livro de João Rafael. Vamos trazer mais um agora. É verdade. E agora eu pedi a Marina para ela ler um pouco do depoimento do nosso amigo Carlos Alberto Oliveira, que é conhecido Dr. Beto Oliveira, que gentilmente contou um pouco da nossa trajetória junto de trabalho no livro, e ela vai ler pequeno trecho, mas a população que queira adquirir o livro, é como eu já falei, repito, pode vir até a rádio e falar com nossa amiga Lourdes Galvão e adquirir o livro. Marina. A vida é dura para quem é mole. Nada melhor do que os depoimentos carregados de fortes lembranças das vivências e experiências partilhadas com o ser humano, o empresário, o homem de fé inabalável e o amigo João Rafael, vindos de amigos, colaboradores, funcionários e ex-funcionários, políticos, empresários, profissionais da saúde e da educação, artistas, personalidades religiosas, entre outros. Para contar com quem verdadeiramente é este homem de bem, que muito contribuiu com o desenvolvimento econômico, social e cultural, não apenas da cidade de Guarabira e sua região, mas também do estado da Paraíba, com sua visão sistemática sobre o empreendedorismo. Sobre essa sua visão de notável perspicácia, uma de suas características marcantes, o que poucos sabem, é que ele não se permite fazer negócios que não lhe sejam rentáveis financeiramente. Fato interessante que nos chega através de renomado advogado e seu amigo particular, Beto Oliveira. Muito bem, tá aí. Eu queria que o senhor comentasse, o Beto já atua há um bom tempo aqui nas empresas. Desde 2012 que ele é o nosso jurídico e, graças a Deus, é uma pessoa de muita credibilidade na cidade de Guarabira e em toda a região, e porque é uma pessoa, primeiro, uma criatura humana fora do comum. Tem uma história que eu fui muito amigo do pai dele quando empresário aqui na cidade de Guarabira. Hoje ele já está com seus 85 anos, mas ainda muito lúcido. Inclusive tem no livro o depoimento do meu amigo Antônio Oliveira de Mello, que é pai do nosso amigo Beto Oliveira. E ele me aconselhava muito quando no meu começo de vida empresarial, e ele com uma experiência que tinha, o Oliveira, ele foi um dos fundadores do supermercado aqui de Guarabira, supermercado Boa Compra, que ficou muito tempo nas mãos dele. E era um homem de muita experiência empresarial. E nós tivemos uma boa convivência. E hoje, meu filho, João Rafael Filho, tem uma excelente convivência com Beto Oliveira. Através dele, exatamente, nós trouxemos Beto para o nosso grupo, como chefe do jurídico. E, por incrível que pareça, os filhos de Rafael, que são meus netos, também têm uma excelente convivência com os filhos de Beto Oliveira. Quer dizer, a terceira geração continua com a mesma amizade da tradição da primeira. Eu queria aproveitar, Marina, João Rafael não para, né? Eu estava observando essa semana passada eu estive lá no Lojão Ricol e ele estava em uma das portas ali do Lojão Ricol observando um outro empreendimento. Ou seja, João Rafael não tem tempo para parar. O senhor gosta de construção, pelo jeito, né? Sempre gostei de construir. Para mim é um hobby importante, porque é como se você visse uma pessoa nascer e crescer.
a mesma coisa é uma construção. Então, Deus me deu essa condição de sempre construir alguns imóveis aqui na cidade de Guarabira, uma cidade que eu costumo dizer é meu berço, e por isso que eu não gosto de investir fora de Guarabira, eu invisto aqui. Então, meus imóveis, nossos imóveis, que é da família hoje, né, é tudo construído aqui. Há algumas exceções que eu tenho apartamento em João Pessoa, em São Paulo, mas na verdade o meu maior patrimônio, graças a Deus da minha família, está aqui em Guarabira, construído com nossos objetivos. E estamos construindo outro empreendimento exatamente para dar expansão ainda maior ao nosso grupo empresarial aqui na cidade de Guarabira. Muito bem, e a gente continua com o nosso podcast Conversa Séria, aqui pelas emissoras Rural e Cultura de Guarabira. Você pode também acompanhar no N1 Notícias e, é claro, né, pela rede social. Fique à vontade para compartilhar, né, para curtir. Seja bem-vindo. Estamos trazendo alguns trechinhos do livro, né, do empresário João Rafael, biografia recém-lançada, que já repercute em todo o estado da Paraíba, com depoimentos de diversos empresários também, pessoas que estiveram aqui do estado de Pernambuco, né, do Rio Grande do Norte, da capital João Pessoa, de São Paulo, né? Pessoal, empresários que estiveram aqui de São Paulo para acompanhar o lançamento, muitos pastores presentes, creio que quase 12 pastores, salvo engano. Vou acrescentar o meu amigo Gilson Cândido em nome dele, do pastor Alexandre. Nós tivemos também, né, presença de diversas alas políticas. João Rafael tem essa facilidade, viu, Marina, de ter essa abertura com diversas alas políticas, não fecha a porta, todo mundo participa e diversas pessoas participaram no lançamento. Você vai trazer um outro trecho da fala do livro aí, por favor. A esposa Olivete Aguiar expressa com muita satisfação como é conviver ao lado do esposo, do pai de seus filhos e do empresário João Rafael de Aguiar, há 55 anos. Entre dificuldades, trabalho, superação da adversidade da vida, ela nunca perdeu a fé, nunca desistiu da família, nunca deixou o esposo sozinha. Desde a sua doce infância, sempre foi uma filha educada e dedicada, muito bem orientada pela mãe dentro dos princípios éticos, morais e religiosos. Uma verdadeira companheira do empresário João Rafael, no lar e nos negócios. Olivete está sempre apoiando e contribuindo com o sucesso dele e, consequentemente, dos negócios da família, e posteriormente dos filhos, que hoje administram as empresas da família com muito profissionalismo, valorização e respeito aos funcionários e colaboradores. Um pouquinho do trecho de Olivete. Eu conheci João ainda muito jovem, e todo ser humano tem sua história. Alguns têm uma história bonita, outros, porém, uma história triste, mas todos têm sua história. Eu era uma menina ainda bem jovem, com 14 anos de idade, e eu não queria namorar com ele. Mas por ser um homem muito inteligente, começou conquistando a minha mãe para chegar até mim. Ele ia na casa dos meus pais, conversava com ela e acabou conquistando a minha mãe. Meu pai era fazendeiro, tinha propriedades rurais em Alagoinha e Mulugu, enquanto minha mãe, muito batalhadora, vivia lutando com essa família, com muitos filhos. Para se ter uma ideia, ela teve 16 filhos, eram 6 homens e 10 mulheres, sempre muito bem educados e orientados. Quando eu e João nos conhecemos, éramos muito jovens, casamos bem muito jovens e juntos, na nossa vida simples que levamos. No início da nossa vida matrimonial, passamos por um momento de dor muito difícil, quando perdemos nosso primeiro filho. Ainda nos primeiros meses de vida, mas permanecemos unidos um ao lado do outro, um apoiando o outro, enfrentando muitas dificuldades. Junto construímos nosso grupo empresarial, que hoje tem mais de 1.000 funcionários, graças a Deus. Destaco aqui, iniciamos vendendo joias e depois crediário. Tudo com muito trabalho. E por ele ser um homem que valoriza o trabalho, e eu também, inclusive, cheguei a trabalhar 30 anos na primeira fábrica que fica no centro da cidade de Guarabira, onde tudo começou e Deus nos abençoou muito e fez tudo por nós. Muito bem, tá aí o depoimento muito belo da dona Olivete, né, uma outra grande guerreira do grupo, sempre ao seu lado ali lutando. Não tenha dúvida. E é um depoimento extenso, embora, como eu disse, né, para as pessoas que quiserem adquirir essa biografia, vai ter toda a oportunidade de deleitar exatamente na leitura desse livro, que é importante para servir de exemplo até para os jovens, as pessoas que
estão iniciando a vida e que precisa de um norte para ter mais segurança naquilo que vai pretender fazer na sua carreira profissional. O senhor teve um filho que foi morar com Deus mais cedo. Sim, sim. Isso abalou? Abalou bastante, porque o primeiro filho é fora do comum. É tanto que o segundo filho foi Jarbas e Dona Olivete, ela teve um cuidado muito grande com ele, que não deixava ninguém se aproximar de Jarbas quando criança, com medo que algo acontecesse. Ela teve um zelo muito grande pelos filhos, todos os 4 filhos que nós criamos, graças a Deus. Olivete educou muito bem e tinha um zelo. Ela nunca emprestou. No livro tem isso aí que ela, na história ela conta. Ela nunca emprestou o lugar de mãe para cuidar dos filhos, a não ser ela. Ela nunca contratou assim uma pessoa para cuidar dos filhos. Ela mesmo que cuidava, trabalhava na fábrica, preferia levar os filhos pequenos para a fábrica, mas não deixava na mão de terceiros. Isso é uma coisa que só o futuro é que descobre a grandeza de um trabalho desse. Muito bem. Seu João Rafael, mais um podcast aí concluído e com muita emoção, com muito brilho nessa história do seu livro. Quero que o senhor comente aí o final do nosso podcast. Eu que agradeço, Fernando, dizer que foi uma satisfação muito grande gravar mais um podcast hoje e dizer que estamos sempre abertos às sugestões de pessoas que possam dar suas opiniões através do NE1 Notícia, que devem melhorar nesse podcast para trazer mais conhecimento para a população que almeja galgar alguma coisa na vida profissional. Muito bem. Marina, muito obrigado por você ter vindo com a gente, somando aqui, você que está estagiando no nosso grupo de comunicação. Seja bem-vinda sempre. Muito obrigada. Novamente, um prazer estar aqui participando com vocês. Muito bem. E a gente retorna na próxima segunda-feira. Se você quiser acompanhar, vai lá no YouTube, no Facebook, no NE1, né, com a gente. Obrigado, Rádio Rural, Rádio Cultura de Guarabira. Bom dia, boa semana.